Escrituras. Amados, normal? Nós vamos hoje, irmão, falar um assunto que está em Gênesis 2:17. Livro do Gênesis 2:17. Nós vamos ler duas escrituras, de Gênesis ou depois de 1 Timóteo. Todos acharam? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? 2:17 de Gênesis. Diz assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Agora vamos para o Novo Testamento, 1 Timóteo 6:20. Da carta de Paulo a Timóteo. Diz assim: Timóteo, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. Amém. Até aqui, amados. Que o Senhor acrescenta bem essa leitura da palavra. Deixe sentar. Glória a Deus. Amados, hoje eu gostaria que todos viessem no culto, mas, como disse Zacarias, né, irmão? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre a ciência. Eu até mandei fazer um banner para trazer e colocar aqui para a igreja, mas felizmente o banner não deram conta de terminar, só semana que vem. Então hoje eu vou falar um pouquinho do que Deus me conceder, e no domingo que vem eu vou entrar no profundo do que realmente nós queremos falar. Amém? Então lemos aí, irmãos, duas escrituras. Uma, Deus falando, né, irmão, da árvore da ciência do bem e do mal, né? E Paulo advertindo Timóteo a ter cuidado com a falsamente chamada a ciência. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre ciência, tá, irmãos? Porque é bom ter conhecimento, que é ciência. Tá? Então veja, o que é ciência? Ciência é o conjunto de conhecimento sistematizado sobre o mundo natural e social, construído por meio do método científico. Isso é o que o homem fala, dá a característica do que é a ciência. Um conjunto de conhecimento. Tá? Você pode ver que existe ciência para tudo. Ciência é uma infinidade de coisas. Tá? Então, eu li Gênesis 2:17, onde fala a árvore da ciência do bem e do mal. Isso que eu vou falar aqui, o irmão Brana não falou, eu vou falar por minha conta, tá? Como pastor, eu vou falar por minha conta. Essa ciência do bem e do mal, eu vou dar 30% de bem e 70% de mal. Essa ciência, árvore da ciência do bem e do mal, que não é de Deus, é de Satanás. Tá? Porque Deus é a árvore da vida.
Não tem morte, não tem maldade, não tem nada de ruim. Deus é vida. Amém? Agora, a árvore da ciência do bem e do mal, por que do bem e do mal? Porque o mal não funciona se não tiver colaborado com o bem. Você vê, irmão? Até o diabo, para ter sucesso, precisa ter algo bom junto acompanhando, para enganar, para seduzir. Por isso que a árvore da ciência do bem e do mal, vamos fazer uma comparação de um prato de comida envenenado. Meu irmão, se colocar o veneno no prato, quem é que vai comer? O coitado que vai morrer envenenado. Ele não vai comer. Fala, esse negócio pedido aqui no prato, esse pó aqui, isso é veneno. Mas se ele fizer o prato de comida, né, irmão? Uma salada bem caprichada, um bife com ovo, né, irmão? Bife a cavalo, para falar para ele. Um arrozinho solto, um feijãozinho. Aquele prato bonito e a pitadinha de veneno. O veneno é o 70%. O alimento é o 30%. Por quê? Porque o mal só vai ter êxito se tiver o bem junto. Então, nessa noite, irmão, eu tirei para falar um pouquinho sobre isso, né? Que é um pouco de conhecimento. Então, veja, a ciência confirma a Bíblia. Tá? Aqui está a Bíblia. A ciência confirma a Bíblia. Mas a Bíblia está acima da ciência. Amém? Então, veja bem, da minha parte, tá? Eu anotei 3 vertentes para a ciência. Tá? Eu não sei se alguém já pregou isso alguma vez, eu estou falando baseado no que eu conheço, no que eu vejo na Bíblia e na mensagem. Na minha ótica espiritual, eu vejo 3 vertentes para a ciência. Tá? A primeira vertente, irmão, é a de Deus. Eu não vou colocar o quadro da pirâmide aqui, mas você sabe que o terceiro degrau da pirâmide é ciência. É conhecimento. Fé, virtude, conhecimento. Amém? Então, a primeira vertente é o conhecimento, é a ciência de Deus. Amém? Se nós for marcar versículo da Bíblia, do Velho Testamento e Novo Testamento, muitos lugares vai falar da ciência de Deus, que é a ciência mais alta que pode imaginar. Então essa é a primeira vertente. A segunda vertente é a ciência do mundo, irmão, que é da árvore da ciência do bem e do mal. Essa ciência do mundo, tá? Vamos trocar por miúdo. Ó. A ciência da medicina, o homem estuda, não estuda, irmão? A ciência dos medicamentos, dos remédios. A ciência das profissões, como os advogados. Desculpe os advogados, para eles terem êxito, eles têm que mentir um pouco, irmão. Eles têm que inventar história. Eles têm que arrazoar, argumentar para ganhar a questão. O 30% e o 70% está aí misturado. Né? A ciência, irmão, das construções, a ciência, né, dos automóveis, dos aviões, das naves espaciais, a ciência da terra. Então veja bem, a primeira vertente é a ciência de Deus, a segunda é a ciência do mundo, que nós usamos. Você não usa o carro, não usa a moto, não usa a casa. O engenheiro vai lá, né, irmão? É uma ciência da engenharia. Nós usamos. Mas aquela casa pode cair e matar você. O carro que é bom, se você não saber dirigir, ele te mata. Ele é um instrumento assassino. A bicicleta, a motocicleta que mata mais do que tudo. A moto, né, irmão? Então é uma ciência muito boa, né, irmão? Que ajuda o homem, mas desgraça o homem por outro lado. E por que não a ciência da medicina, dos remédios? Por que os remédios têm que ajudar de um lado e desgraçar do outro? Toma um remédio para o estômago, dá demência mental. Toma um remédio para o coração, dá problema nas veias.
Toma um remédio para uma coisa, estoura os ossos, rebenta, dá osteoporose, dá... Então eu estou falando isso baseado na ciência do mundo, que engloba uma série de coisas. Mas a outra ciência, a terceira vertente, é a pior. É a ciência de Satanás. A magia negra, a feitiçaria, a macumbaria, o espiritismo, o sistema religioso. Amém? É uma terceira ciência que não pode misturar com a ciência que tem um ponto benéfico para nós. Então eu, analisando a Bíblia, porque Deus é perfeito tudo em três coisas, não é? Deus é, então tem três ciências: a de Deus, a da terra do homem, que nós até somos beneficiários dela, e a ciência de Satanás. Eles pegam um cabelo seu e te matam, só com um fio de cabelo seu. Faz uma magia. A África mesmo é campeã na magia negra. Tá? Não vou entrar nesse detalhe. Então, irmãos, eu estou falando isso para nós ter só ciência. Ciência de Deus. A ciência de Deus é maior. Tá? Agora, veja bem. Veja bem. A ciência do homem, ela concorda com a palavra em partes. Tá? Porque o irmão Brana diz, a ciência tem que concordar com coisas da Bíblia. Só que como ela é da árvore, da ciência, do bem e do mal, ela concorda com coisas da Bíblia, amém? Que tem gente, até irmão, que fala, não, irmão, a ciência anda junto com a palavra. Mentira! A ciência não anda junto com a palavra. Tá? A palavra está acima da ciência. E a ciência concorda com partes da palavra, que eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Mas tem coisa da ciência que choca da Bíblia. Tem coisa da própria ciência da terra aqui que choca com a palavra, irmão. Por isso que nós não podemos aceitar. Por que estamos entrando nesse assunto? Para a gente ter um pouquinho de conhecimento, irmãos. Tá? Então veja. A ciência confirma a Bíblia e a Bíblia está acima da ciência. Três tipos de ciência, como falamos. Agora temos a ciência de Deus, a ciência do mundo, que podemos usufruir um pouco dessa ciência, mas não tudo, né, irmão? E a ciência do diabo, que é a oculta. Hoje, por exemplo, tem a maçonaria, desculpe, é uma ciência secreta deles. Né? Tem a ciência dos Illuminati, né? Tem a ordem mundial, tem os satanistas, tem os senhores do mundo, né? E por aí vai. É uma ciência que o povo nem ouve falar dessa ciência, mas ela está aí, tá? Ciência oculta, tá? Isaías, no capítulo 40, 22 de Isaías disse, ele está sentado sobre o círculo da terra, a ciência só confirma. Você vê no livro de Isaías, ele diz que Deus está sentado no círculo, ou na outra tradução, no globo da terra. A ciência confirma a Bíblia. Amém? Que realmente a terra, ela é redonda e ela é quadrada também. Amém? Então veja bem, João 26, 7 diz assim, suspende a terra sobre o nada. O cientista Isaac Newton explicou sobre a lei da gravidade. O Sol é equilibrado. Amém? Então, veja, irmãos, a Terra está suspensa sobre o nada. Quer dizer, ela está em cima do quê? Essa Terra que nós estamos pisando aqui, né, que é grande, 5 continentes, né, irmão? Desse céu azul aí, né, que é um grande globo, vamos dizer assim. Ela está firmada no quê? Ela está firmada no nada. Não tem nada segurando a terra por baixo, meu irmão. Está entendendo?
é a gravidade. Esse Isaac Newton, cientista, descobriu, tá, que a gravidade, a Terra está segura por causa da gravidade, que não deixa cair. Porque se você pegar qualquer coisa e soltar aqui, a gravidade da Terra vai puxar para baixo. Né, irmão? Qualquer coisa vai puxar para baixo, porque a Terra tem a lei da gravidade que puxa tudo para baixo. Mas conforme você sobe muito alto no universo, você sai dessa lei da gravidade. Em vez de puxar para baixo, vai subir para cima. Ou não tem nada lá. Não tem gravidade. Fica parado no universo. Nem para a direita, nem para a esquerda. A não ser que venha uma tempestade solar lá, né? E empurra, tá? Então veja, o Isaac Newton, um cientista, falou isso, mas Jó já tinha falado isso no seu capítulo 26, verso 7. A terra está suspensa sobre o nada. Não tem nada debaixo da terra. E quem é que está segurando a terra? A palavra falada de Deus. O irmão Branham, mensageiro dessa era, pregou uma mensagem intitulada Paradoxo. O que é paradoxo? É algo inacreditável. Deus é um Deus de paradoxos. Ele faz coisa que o homem não pode compreender. Como é que essa terra está suspensa sobre o nada? Como é que o sol faz os seus circuitos? A lua trabalha, as estrelas, e houve lá em cima uma harmonia, meu irmão. Quem é que controla essa terra para que tudo corra bem e nada aconteça conosco aqui? O Todo-Poderoso. E isso é um paradoxo. É algo que se a pessoa não vai entender nunca, nunca vai compreender, porque Deus não é para ser compreendido ou entendido. Deus é, você tem que crer. E tem coisa que Deus não vai descer aqui, irmão. Ó, vou te explicar como é que é, tá? Eu não sabe nem o A, E, O, U. Vai querer entender a mente de Deus, meu irmão? Como é que as estrelas estão no céu e nenhuma choca na outra? Por causa do magnético, tá? Existe uma lei nelas que elas não podem chocar uma na outra. O próprio Deus já determinou. Então veja, Gênesis 2, 6 e 7. O homem é feito do pó. A ciência humana comprova que o homem veio do barro. Tanto que o homem vem de humus. 16 elementos químicos. Amém? Você vai para Gênesis, você entra lá no Gênesis, você vê Deus formou o homem do pó. Não criou. Criou o homem, espírito, no Gênesis 1, 26. Criou Deus o homem, macho e fêmea. Os criou. Criou a sua imagem e a sua semelhança. Qual é a imagem? Qual é a semelhança de Deus? A própria Bíblia responde à Bíblia. João 4, 24 diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E Ele é um Espírito, meu irmão, tão grande que enche os céus e a terra. Deus não precisa fazer curva. Tá? Jeremias 23, 23 e 24. Eu sou Deus de perto e não também Deus de longe. Porventura o meu Espírito não enche o céu e a terra, e eu vou mais além. Deus enche até o universo. Tá? Esse Deus, esse Espírito, é grande demais. Então o que ele fez? Ele fez um homem à imagem do Espírito dele e semelhança, meu irmão. Então Adão era um Adão Espírito, criado pelo poder da palavra falada de Deus. Deus criou pela palavra falada. Então veio aquele espíritozinho, tá? E o Logos, a parte girando em torno daquele pequeno espírito chamado Adão. Ali estava o homem e a mulher junto. Está entendendo? Quando Deus criou o homem espírito, Deus criou o homem espírito e a mulher junto com o homem espírito. A mulher estava
espírito do homem, que é a parte melindrosa, delicada, dócil, feminina, sensível, né? Você pode ver, a mulher pode ser uma mulher grandona, mas a voz dela é fininha, porque é delicada. Você não viu uma mulher falando igual homem? Tá. Então Deus fez esse homem espírito. Depois que Deus fez esse homem espírito, a Bíblia diz que não havia homem para lavrar o solo, não havia homem para mecanizar a terra. O Senhor Deus pega esse homem espírito, desce de lá, veio de lá da 7ª dimensão, lá de cima. Chegou aqui, Deus pega os 16 elementos, número principais, né, irmão? Porque nós temos mais de 50 elementos químicos no corpo, tá? Nós temos mais de 50. Os 16 que o profeta usou é os elementos principais. Deus ajunta da terra, na própria terra, meu irmão. Eu já falei isso muitas vezes, vamos falar. Na própria terra, até hoje, tem o cálcio, tem o enxofre, tem o magnésio, tem o ferro, tem o zinco, tem o cobre, tem o selênio. O próprio Deus só juntou um punhadinho de cada, fez o homem, formou o homem do pó. E soprou no seu nariz aquele homem espírito, para você entender. Deus soprou o homem espírito no homem do pó. E quanto que Deus soprou? No outro domingo eu vou entrar no detalhe. 10%. De 7 a 10% só. Porque, irmão, se você souber quem é o homem do pó, você vai ficar horrorizado. No domingo que vem você vem que eu vou entrar no... explicar quem é esse homem, quem é essa mulher do pó. Deus soprou no homem do pó. E o homem do pó levantou e começou a andar para lá. E Deus falou, você coloca nome na bicharada. Tá? Você tem o poder. E ele colocou, você vai chamar onça, você vai chamar girafa, que você é comprida, você vai chamar boi, você vai chamar cachorro, você vai chamar gato. Está entendendo, irmão? Mas Adão olhava que tudo tinha casais. A cadela com os filhotinhos, né, irmão? A vaca com os bezerros, né? A égua com o tranquinho. E diz que havia uma solidão no coração de Adão. O Senhor Deus então viu que não é bom o homem ficar só. Adão, vem cá, deita aqui, meu. Deu um sono. E Adão encerrou, tirou costela. É força de expressão da palavra, né, irmão? A mulher não veio, não é uma costela, é que costela que é do coração do homem. Aqui, ó, do lado esquerdo, cerrou ali, e do coração, onde é que está a vida, onde é que localiza a alma. Tá? Dali, Deus tirou a parte feminina delicada, melindrosa e dócil. Tirou a parte feminina e fez de novo do própria carne de Adão e osso de Adão. Deus, por certo, usou algum instrumento, né, irmão? Para tirar a carne de Adão, para tirar o osso de Adão, os nervos, né? Para tirar de Adão um material para fazer a mulher. Porque Deus não cortou terra, Deus não tirou cálcio, enxofre, Deus não formou a mulher do pó, não, irmão. A mulher já estava no homem. Deus só tirou ela do homem, extraiu ela do homem. Por isso que Adão falou, é carne da minha carne e o osso dos meus ossos. Então, esse homem do pó da terra, a ciência confirma. Realmente o homem veio do pó. Confirma. Tá? E por outro lado, Charles Darwin, o cientista, diz que o homem veio do macaco. Você vê que a própria ciência choca contra Deus. Na mesma hora que ela confirma que o homem, né, nós somos humus, pó, barro, né? Aí vem Charles Darwin e diz que o homem era uma ameba, que virou um calanguinho, que virou um lagartinho, e que virou um outro bichinho, e por milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos, na lei da evolução, hoje o homem chegou a ser o que ele é. Não bate nunca, né, irmão? A Terra pode ter milhões de anos, tudo bem.
né? Como diz o Gênesis 1, a princípio, né? A princípio. Tá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não fala, no princípio, não fala quantos milhões de anos. A terra podia estar aqui, ó, muitos milhões de anos. Mas quando Deus começou a trabalhar com o homem e a mulher, tem 6.000 anos só, irmão. Que a duração da terra é só 6.000 anos. O 7º é o descanso e o outro é a eternidade. Deus não vai ficar perdendo tempo. Amém? Então veja, o homem é feito do pó. A ciência comprova que o homem veio do pó, do barro. Tá? Muito bem. Eclesiastes 6 diz, o vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte. Hartley, no século XVII, descobriu o circuito dos ventos e dos polos entre o Equador. Você vê, a ciência confirma que o vento vem do norte, vem do sul. Tá? Eles têm toda essa ciência. Mas o próprio Eclesiastes, né, na linguagem de Salomão, ele já sabia disso, irmão. Tá? Muita coisa está na Bíblia, pela ciência de Deus, antes do homem chegar a um certo conhecimento, Deus já tinha determinado. Alguém já tinha falado na Bíblia como eram essas coisas. Tá? Então, por isso que nós ficamos com a palavra. Por quê? Porque a palavra está acima de tudo. A palavra está acima da ciência da terra, da árvore da ciência do bem e do mal. E a palavra está acima da ciência do diabo. Porque o diabo, com toda a sua parafernália, né, de maldade, de ciências ocultas, não pode vencer nunca a palavra. Satanás, com toda a sua artimanha de feitiçaria, de bruxaria, né, irmãos? De simpatia e tanta coisa, e cartas, né, e tarô, e é tanta parafernália da ciência do diabo, mas ele nunca pode vencer a palavra. O Deus Todo-Poderoso não deu para os seus filhos, irmão, uma arma obsoleta, não. Deus deu uma arma que nunca ficou obsoleta, que é a sua palavra. Amém? Essa palavra detona com o diabo, detona com os demônios, detona com as enfermidades, amém? Porque é uma arma poderosíssima que Deus deu para nós. O profeta fala, irmão, essa é a arma. Tá? Veio o arco, né, irmão? Você sabe, o homem criou o arco com flecha, matava na flecha. Depois veio o rifle, né, colocando pólvora no bico. Depois veio o fuzil. Você vê que o homem vem sempre melhorando suas armas. Deus não. Deus deu essa palavra lá no Gênesis. E ela nunca ficou obsoleta. Quando Jesus Cristo veio aqui na terra, ele detonou o diabo usando a palavra. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. E se você tiver a sabedoria de Deus, você usa também essa palavra para vencer o mal, para vencer enfermidades, para vencer demônios. Amém? Porque essa palavra, ela é a própria palavra de Deus. É a boca de Deus falando. Nunca ficou obsoleta, irmão, a palavra de Deus. É a melhor arma que existe, é a palavra. Se você falar na unção do Espírito Santo, até o nome do Senhor Jesus Cristo, as paredes do inferno estremecem. Amém? Então veja, seguindo aí mais um pouquinho. Então ele diz que o vento vai para o sul, né? Faz o seu giro para o norte. Então, a Bíblia de Eclesiastes 1,6 já falou disso. Eclesiastes 1,7, todos os rios vão para o mar e o mar não se enche. A ciência comprova isso. E a ciência chama isso de ciclo hidrológico. Evaporação e condensação. Está vendo? A ciência confirma. Mas o eclesiástico aqui, irmão, 1,7 já falou isso. Antes de Cristo. O sábio Salomão já falou que todos os rios vão para o mar. Amém? Porque semelhante atrai semelhante. A água do rio vai para o mar, vai para o oceano. O oceano manda de volta para debaixo das veias da terra, das minas. Amém? E a terra, ela é um elemento vivo, amém?
A terra, ela tem um coração no centro da terra, que é o núcleo da terra, que é fogo puro, meu irmão. A terra é quente. Amém? Então, os rios vai para o mar, e o mar pega e manda por debaixo da terra, pelas veias, amém? E os rios, e esse trabalho que o mar faz, a água é filtrada, passa pelas rochas, pela areia, pelos elementos da própria terra, e a água sai lá na fonte doce. Quem é que faz isso? O cientista descobriu isso, mas Eclesiastes já tinha falado. Amém? Então tem coisa que a ciência confirma, meu irmão. Mas tem coisa que a ciência não concorda. Por isso que é a árvore da ciência do bem e do mal. Então veja, Levítico 15, 18 diz assim, irmão: lavarás as mãos em água corrente. Por que lá Moisés falou que que o sacerdote, ou as pessoas que cuidavam dos doentes, vamos dizer assim, tinha que lavar as mãos em água corrente? Não pode lavar a mão em água parada, irmão. Veja, uma coisinha mínima de Deus, está aqui. Deus falou: lavarás as suas mãos em água corrente. A ciência descobriu que lavar as mãos em água corrente não traz contaminação. Mas se você lavar a mão na água parada, ou num tanque, entendendo? Traz contaminação. Por isso que eu gosto de batizar no rio. Não sou muito a favor de tanque. Entendeu? Isso é eu. Então veja, irmão, veja. Lavar, agora os médicos sabem que tem que lavar as mãos em água corrente para tirar as bactérias das doenças. A própria medicina lá, os médicos quando estudam na medicina, eles são proibidos de lavar a mão numa bacia ali. Aí vem outro e lava também. Não, tem que ser água corrente. Torneira, né, irmão? Vai lá e lava as mãos lá, tudo, né? Então, uma coisa simples, mas Deus já falou lá atrás, que hoje a medicina está aproveitando. Então, quando favorece, eles concordam. Tá vendo? Então, veja agora. Em Levítico 17, 11, esse primeiro foi Levítico 15, 18. O Levítico 17, 11, a vida da carne está no sangue. Não pode comer sangue. A vida da carne, a vida da pessoa ou do animal está no sangue. Dentro da célula do sangue, ali dentro está a vida. Tá? Se eu não me engano, no século XVIII, eu não me lembro qual foi o presidente dos Estados Unidos que ficou doente. Não sei se foi George Washington ou Jefferson, eu não me lembro agora, mas foi um presidente dos Estados Unidos no século passado. Ele ficou doente com uma doença terrível, e os médicos, uma junta de médicos, pegaram esse presidente, levaram para um lugar, irmãos, tá? E o que eles fizeram, os médicos? Sabe o que eles fizeram? Diz que para sarar o presidente, tiveram que tirar todo o sangue dele. E eles não sabiam que se tirar todo o sangue a pessoa morre, não sabia. Você vê que a medicina estava atrasada, lá para o século XVIII. Tiraram todo o sangue do presidente, o presidente, bum, morreu. Hoje eles sabem que não pode tirar o sangue. Está entendendo? Eles podem usar algum outro meio, mas não pode tirar o sangue, porque realmente no sangue está a vida. Por isso que Deus vem e fala: não comerás o animal com o seu sangue. Você vai comer um frango, um animal, sangra, derrama o sangue dele na terra. Né, irmão? Devolve a vida para a terra. Deus, lá em Atos 15, proíbe comer o sangue. E você sabia que muitas vezes nós comemos sangue sem saber? Salsicha. Salsicha tem sangue de boi. E outros embutidos aí, né, irmão? Outros embutidos. Então veja, amados. Então a vida da carne está no sangue. Não podemos comer o sangue. Podemos comer a carne, não o sangue. Josué 10, 13, o sol e a lua foram parados
Hoje a ciência até confirma isso. Josué, no tempo de Josué, houve um paradoxo. Ele precisava ganhar a guerra contra os midianitas, e Josué não tinha estratégia de guerra de noite, só tinha estratégia de guerra de dia. E aí ele se viu numa situação, falou, e agora? Tá, vai ficar tarde, né? Vai passar de meio-dia, não vai dar certo, nós vamos sucumbir nessa batalha. Ele ajoelhou ali, levantou a mão para o céu e orou, Senhor, permita que o sol para, e a lua em Aijalon para, sol e lua, vocês, a partir desse momento, vocês estão parados. E Deus ouviu a voz de Josué, e parou o sol e a lua, meu irmão. E o relógio, certo, parou de bater. Os minutos e os segundos, vamos dizer para você entender. E ele puxou das espadas e falou, vamos, porque Deus está nos ajudando. Parou o sol e a lua, e nós vamos batalhar, até nós ganhar a guerra. E assim eles foram contra os midianitas, e venceram aquela guerra, aquela batalha. Por quê? Porque o sol e a lua foram parados. O profeta Mombrando diz, aquele foi o quê? Um paradoxo. Quem é que pode parar o sol e a lua, meu irmão? Nós estamos com 6.000 anos da Terra. Você já viu alguma vez o sol sair fora da rota? Você já viu alguma vez a lua despencar um pouco, aí uns milhões de quilômetros, e chegar aqui meio arranhando a Terra? Nunca! Porque Deus é um Deus de paradoxo. Deus faz a coisa e fica perfeito. Deus não precisa ficar reparando. Deus não precisa ficar consertando. Ele é um Deus perfeito nos seus caminhos, meu irmão. Deus fez e a coisa está feita, está lá. Não precisa ficar espanando, lubrificando, trocando peça. Isso é um paradoxo. Amém? O homem não, faz o carro, né? Logo tem que trocar pneu, bateria, né, irmão? Faz os aviões aí, lá de vez em quando tem que trocar as turbinas, né? Entra um urubu na turbina, o avião cai. Pelo amor de Deus, um urubu derruba o avião, você acredita no negócio dele? Porque ele encalha lá dentro. Eles têm que fazer uma turbina, meu irmão, que pode bater o que for ali, que não entra dentro da turbina. Então o que o homem faz tem que ficar consertando, arrumando, preparando, melhorando. Deus não. O que ele fez, está feito. Amém? Isso chama paradoxo. O que é paradoxo? É uma coisa que se falar para você, para alguns eles não acreditam. Quem acredita que o fogo não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego? Será que quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram de dentro da fornalha, irmão, será que o cientista do Nabucodonosor falou, opa, peraí, pai, mostra para nós essa técnica aí, como é que é isso? Vamos ver, deixa eu ver o cabelo do seu braço, deixa eu ver. Meu irmão, não tinha nem cheiro de fogo. Não tinha nem cheiro de fogo nos 3 discos, nem sapecou seus chapéus. Agora, quem estava lá? O Deus que faz paradoxo. O Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo, em uma teofania, se apresentou no meio do fogo, meu irmão. Então Deus é um Deus de paradoxo. Por isso que nós ficamos com a ciência de Deus, o conhecimento de Deus, o conhecimento de separar o certo do errado, o conhecimento de falar o certo é certo e o errado é errado. Porque tem pessoas que fala do certo errado e fala do errado certo. Não podemos. Doa onde doer. Está errado, meu irmão. Por isso que Apocalipse 13,14 falou, ou seja, frio ou quente. Porque não é frio e nem quente, é morno. Que é Deus, mas que é o diabo também. Então tem que ser frio, morno, separado de Deus, ou quente, a ponto de avermelhar, de sair labaredas do seu corpo. Deus quer que você seja quente, porque o frio está morto, mas você pode arrepender dos seus pecados,
e renascer uma nova criatura. Você vê, Deus dá oportunidade para o frio. Agora o morno, meu irmão, Deus diz, vomitar-te-ei dele. É reprovado. Deus reprova o crente morno, o crente que leva a coisa de qualquer maneira, com brincadeira, né, irmão? Fazendo coisa errada. Um pé na igreja, outro pé no mundo, fazendo as coisas que não deve. É o morno. Tem que ser quente ou frio. Amém? Então veja, amados, a ciência. Hoje nós estamos aqui pela ciência de Deus, eu quero dizer para a igreja. Por isso que nós subimos a pirâmide espiritual de Deus. Pastor, mas a pirâmide não é do diabo? Meu irmão, o diabo não tem nada. Ah, mas estrela é do diabo. Irmão, o diabo não tem nada. Tudo que o diabo tem, ele copiou. Ele clonou de Deus. Você pode ver que o diabo não dava conta de fazer um filho. Ele não dava conta de ter um filho. Não. Olha que graça que Deus dá para você, né? E você dá. Você casa, dê a sua semente para sua... Ela gera. O diabo, quando... Você sabe por que o diabo virou diabo e ficou irado? Porque ele não aceitou Deus dar essa graça para Adão. Ele ficou com tanta inveja porque ele não pode criar, irmão. Você sabia que o diabo não pode criar? Ele só perverte o que Deus criou. Então, como ele não podia criar, o que ele fez? Ele usou o serpente, que era um animal mais bonito do que Adão. Você sabia? A própria Bíblia diz, no Gênesis 3:1, né? Ali tinha uma alimária, um animal mais belo de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. Se existe essa expressão, irmão, pensa num bicho bonito. E a Eva se agraciou. Ai, mas como você é lindo. Você dá 1000-0 no meu marido. A Bíblia diz que ela olhou e desejou ele. Está na Bíblia. Ele era desejável, lindão aos olhos. Está na Bíblia. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. E ela então se entregou para ele. E ele a seduziu, enganou ela, dizendo que se ela participasse do programa dele, ela ia ficar sábia igual a Deus. O que é isso? Soberba da vida. Ela queria, a Eva queria saber igual a Deus. Aonde, meu irmão? E Deus a expulsou. Então, irmãos, veja, tadinha da Eva. Ela foi enganada, seduzida. E o Adão? Qual foi o pecado de Adão? Nenhum. Adão não traiu Eva. Adão não matou ninguém. Adão não roubou de nada. O erro de Adão foi ter assumido a coisa que Eva fez. Então, voltando lá, então o diabo ele não pode criar. O que ele fez? Teve que usar um animal. Teve que usar o serpente, porque o sangue do serpente combinava com o sangue humano. E não é só o sangue do serpente que combina com o sangue humano, irmão. Muito sangue de animais combina com o sangue humano. Você sabia disso? Já apareceu gente com cara de cachorro, com cara de boi, com cara de bode. Por quê? Cruzamento de humano com animais. Quando Deus entra no Levítico e diz, não deitará a mulher com um animal, não deitará o homem com um animal, que é confusão. Quer dizer, vai dar uma anomalia ali, dar uma monstruosidade, né, irmão? Por isso que teve nação que Deus mandou limpar da terra o fio da espada. Porque eles tinham zoofilia, eles tinham sexo com animais. Por isso que na outra pregação de domingo que vem, vocês vêm. Eu vou falar sobre o cérebro do ser humano. Tá? É uma teoria que foi descoberta só para confirmar a Bíblia.
Estou falando de ciência, que vai confirmar a Bíblia. Tá? Então, irmãos, veja, o diabo não pode criar. Eu falei da estrela. As pessoas falam, pastor, tem uma pirâmide lá na igreja. Meu irmão, a pirâmide é de Deus. A cidade santa, ela é piramidal. A noiva tem forma de pirâmide. O que é a pirâmide? É uma pedra perfeita, com 3 ângulos. Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 deuses. É um Deus em 3 manifestações. Um Deus em 3 ofícios maiores. Então, irmãos, veja, essa é a ciência de Deus. Você tem que conhecer a ciência de Deus, que é a ciência que supera todas as demais. A ciência de Deus está por cima de todas as ciências. Até mesmo a ciência de Lúcifer é 0. Vamos finalizar. Então, Josué 10:13, o sol e a lua parados. Erro da ciência. Uma partezinha, só para você entender. Erro da ciência. 1 Coríntios 8:1. A ciência incha. Paulo diz que a ciência incha. O que é inchar, irmão? É acrescentar. A ciência acrescenta. A ciência, Paulo usou essa linguagem, a ciência incha. Tá? Milhões de anos a Terra para justificar a teoria da ciência evolucionista, ou da evolução. O cientista diz que um osso lá de um dinossauro teve 140 milhões de anos. Então, por que a ciência faz isso? Porque quer fazer nós acreditar na teoria da evolução. Não existe. Existe uma evolução de aperfeiçoamento, de sabedoria, não de genética. Não tem evolução genética. Gato produz gato por 6 mil anos. Cachorro produz cachorro por 6 mil anos. Macaco produz macaco. O profeta fala, 6 mil anos. Charles Darwin diz que o homem veio do macaco, né? Veio do orangotango, do chimpanzé, do neandertal, do homem sapiens, não sei o que lá. Tanto homem aí para trás que o homem veio aperfeiçoando uma pura mentira, irmão. Até hoje eles não conseguem nem tirar um resmungo do chimpanzé. Por quê? Porque aquele animal, serpente, Deus transformou ele para rastejar. Ele andava em pé, era bonito, era belo. O que Deus fez? Deus amaldiçoou o serpente, tirou os braços, tirou as pernas dele e fez ele rastejar, comer pó. E esse é o elo perdido, que a ciência nunca vai encontrar. Por que a ciência não encontra o elo perdido? Porque Deus transformou aquele monstro, meu irmão. Mas ele injetou a semente dele no ventre de Eva, que foi o Caim, pai dessa civilização. Você sabia que essa civilização é caimita? Essa civilização de hoje é caimita? É da linhagem da semente da serpente? E infelizmente nós viemos no meio disso. Mas Deus procurou nos tirar, nos salvar. Amém? Colocou em nós o arrependimento. Porque nós não arrependemos, não. Pensa que você arrepende dos seus pecados. Quem coloca o arrependimento dentro de você é Deus. A Bíblia diz, Deus deu a nós o arrependimento. Amém? E olha que Deus misericordioso, né, irmão? 97% da humanidade vai para o pau. Só 3% que vai se salvar. Isso é eu que estou colocando. Não está na Bíblia, não. Eu que estou dando esse índice. Tá? 97% da humanidade não quer nada com Deus. E os que querem alguma coisa, é uma faixinha de uma igreja, de um evangelho roto, de água com açúcar, que não muda ninguém, para dizer que é crente também. Quando fala em novo nascimento e aceitar Deus como é, não, eu sou da igreja tal, da Beltrana, da Ciclana, e hoje tem 2.500.000 placas de igreja na feira da religião, meu irmão. E todo mundo vai para o céu, aonde? O próprio Deus desafiou. Errai-vos por não conhecer as Escrituras. Pelo amor de Deus, um livro que as pessoas não conhecem. Um livro
E as pessoas não leem. Lê os pedacinhos. E o próprio Cristo disse: examinai as Escrituras. 5,39 de João. Porque cuidais ter nela. O segredo do tesouro está na Bíblia. É só você ler. Agora não lê a Bíblia, meu irmão. Fica na rede social o dia inteiro, vai para o banheiro, fica lá. Perigoso sofrer de hemorroida. Porque fica sentado lá o tempo todo. Eu vou fazer o número 2. Desculpa a expressão, irmão. E fica 2 horas, 3 horas. Olha a lei da gravidade, puxando para baixo. Tem muita gente nessa era. Irmão, desculpe o que eu vou falar. Você sabia que quem tem problema de hemorroida, de plicoma, de prolapso, de doença anal, não conta, meu irmão. Mas se você for na medicina, 50% da humanidade tem esse problema. Tá? Por quê? Porque torce as coisas. Faz as coisas erradas. Tá? Então, veja, o serpente, Deus fez ele rastejar. Por isso que você vai no Apocalipse, a antiga serpente, o diabo e Satanás. Então hoje ele tem filhos. No entanto, Deus disse: colocarei inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. A semente da mulher foi Cristo. Porque a mulher não tem semente, mas Maria ganhou. A semente da mulher e a semente da serpente. Eu te pergunto, como que vai ter inimizade, meu irmão? Da mulher com a cobra? Você mete o pau na cabeça e mata. Não é nada de cobra. É a semente que veio da serpente, que é pessoas ignorantes, pessoas com transtorno compulsivo, que mata depois. Falei, eu matei. Já viu aquelas pessoas que saem atirando para todo lado, irmão? E depois fala, o que foi? Eu atirei. Atirou para todo lado. Depois ele vai perguntar o que aconteceu. Então no próximo domingo eu vou falar sobre o cérebro trino. O cérebro trino. Por que o homem, por que a mulher é mau? Hoje só um pouquinho da ciência aqui para nós. A ciência nunca comprova Deus. Veja os médicos. Desculpe os médicos se me ouvirem. Você vai lá, seu doutor, a minha glicose, doutor, subiu. Você está pré-diabético. Você está doente pro resto da vida. Doutor, eu estou com um problema agora que a minha pressão não para de subir, doutor. Pois é, você é a roça deles. Você sabe que você é a roça dos médicos. Ele falou, agora você vai ter que tomar remédio para a pressão pro resto da sua vida. Você é hipertenso. Pelo amor de Deus, irmão, é só fazer uma reeducação alimentar que vai normalizar. É só fazer uma reeducação alimentar que vai controlar a glicose. É só controlar o que come. Por que eu estou falando que essa ciência é do Satanás? A ciência nunca comprova Deus. Veja os médicos. Acho que foi o irmão José que falou para mim, né, irmão? O filho do médico formou para medicina, não foi? Formou, pegou o diplominha. Pai, agora eu sou médico. Aí o pai falou, pois é, meu filho. Já que você é médico, eu vou me aposentar. A clínica aqui vai ficar no seu comando. Aí chegou um velhinho de 80 anos com a ferida na canela. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Pois é, doutor, eu vim aqui para o senhor me passar o remedinho de sempre, né? Pomadinha. A minha ferida aqui da canela, né? Aí o pai, que é o médico, falou, tudo bem, agora é o meu filho que vai atender o senhor. Tá? Ele é o médico novo agora. Aí o menino falou, o senhor pode entrar para cá. Foi lá e passou uma pomada cabeceira para ele. 20 dias, não tinha mais ferida. Sarou. Aí ele falou, eu vim aqui, doutor, agradecer ao senhor. Porque olha, quantos anos eu sofrendo com essa ferida agora,
esse seu filho aí me passou um remédio que secou, não tem nada mais. Obrigado, e foi embora. Aí o médico não falou, pai, quantos anos aquele senhor está vindo? 20 anos. Pai, por que o senhor nunca deu um produto que sarasse a canela dele? Pois é, meu filho, foi esse homem que te sustentou sua faculdade. Foi ele que pagou sua faculdade, meu filho. Pelo amor de Deus, a ciência é. Porque se o médico cuidar mesmo, não tem ninguém doente. Acaba a roça deles. Desculpa. Vai chocar. Os advogados, se não mentir, quem vai advogar? Pode ser quem for, meu irmão. Tem que dar um pigmentinho de mentirinha ali. Tá? Tem que argumentar. É o instrumento do diabo, é a argumentação, o arrazoamento. E eu digo uma coisa para você. Eu convenço qualquer pessoa com arrazoamento. Eu posso convencer qualquer um. Com arrazoamento. E a pessoa acaba acreditando. Mas é um arrazoamento. O que é um arrazoamento? É você acrescentar ou diminuir a Bíblia. O diabo falou para Eva, é verdade que Deus disse, não comerás da árvore da ciência? Eva disse, Deus falou que não pode comer, porque no dia que comer, ele certamente morrerá. E ele disse, certamente não morrerá. Olha o argumento, irmão. Seu serpente? Não. Você é a primeira dama do planeta. Olha a lindeza que você é. Você acha que Deus vai te matar? Nunca. Não é assim, meu irmão? Pastor, eu posso cortar meu cabelo? Pode, mas acha que Deus vai te mandar para o inferno porque cortou seu cabelo? Porque você usou um batonzinho? Porque você usou uma sainha meia curta, né? Para mostrar sua belezura? É os mesmos pastores serpentes. Ele vai argumentar contra. Se um cego guiando o cego, ambos cairão no mesmo buraco. Vamos ficar de pé, amados? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor, por essa pequena palavra, Senhor, sobre a ciência. Nós sabemos que tem a ciência de Deus, o conhecimento do Altíssimo, o qual o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. Mas também tem a ciência do bem e do mal, que é desta terra. E também tem a ciência de Satanás, das ciências ocultas, Pai, das bruxarias, das feitiçarias, das coisas mais terríveis, Pai, que nem pode falar de cima desse púlpito. Nós conhecemos e nós nos fortalecemos com a ciência de Deus, que é o teu Espírito Santo, porque o Senhor disse através do salmista, no 119 e 130 de Salmo, a exposição das tuas palavras produz luz, dá conhecimento aos simples. Pode ser uma pessoa simples, mas quando ele tem a ciência de Deus, a ciência de Deus não necessita de tanta coisa, Pai, porque ela tem facilidade de aprendizado. Nesta noite, aceite a nossa gratidão, Pai, e leve em paz este rebanho, protegido pelo teu poder, pela tua graça. Ajuda cada irmão e cada irmã a manter-se, Pai, nesta ciência da tua palavra. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos cantar um verso de um cântico, amados, para nós ir para casa. Glória a Deus. Vamos cantar, irmão, 281. 281, só o primeiro verso e o coro. Sol. Glória a Deus. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora que pra lá também eu vou. Juntamente com os anjos lá no céu eu entrarei, dando glória e aleluia ao meu Salvador e Rei. Pela fé
Eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Oh, glória! Olha aí uma coisa da ciência de Deus, irmão. A fé. Senhor, leve em paz o teu rebanho, a graça de Jesus Cristo, em nome de Deus, consolação e fé perfeita. Permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Cumprimento seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus o abençoe.